E a gente já começa o programa Check-up de hoje falando de Novembro Azul e da prevenção do câncer. E nesse Novembro Azul, recebendo hoje a doutora Karine Trindade, oncologista clínica, aqui do Hospital São Carlos. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Natália. Prazer, obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. E a importância desse mês, né? Um mês de prevenção. As pessoas procuram mais a prevenção por ser o Novembro Azul? Na verdade, esse é o nosso trabalho, né? Estimular para que as pessoas procurem mais a prevenção do que o tratamento do câncer, né? Então, isso é algo que a gente tem trabalhado muito, né, dentro da oncologia e dentro da saúde de uma forma geral. A gente prevenir mais as doenças do que tratar as doenças. E o Novembro Azul, ele traz essa lembrança, né, dos tumores urológicos. Na verdade, o Novembro Azul começou com o câncer de próstata, foi um movimento voltado para a prevenção do câncer de próstata, que é o câncer mais comum nos homens. Mas hoje a gente traz também os outros tipos de câncer urológico, né, e como a gente poderia fazer para preveni-los. E aí entra o câncer de rim, o câncer de bexiga, que não acontece só nos homens, né, também nas mulheres. E a gente lembra também do câncer de pênis, que hoje a gente tem uma medida de prevenção, a gente vai falar sobre isso, e o câncer de testículo, né, que são tumores mais raros, mas que também podem acontecer, o testículo, inclusive, em pacientes jovens. E como é que é a prevenção? Bom, em todos esses casos. Começando com próstata, né? Próstata é o câncer mais comum nos homens, então a gente tem o câncer de mama como mais comum nas mulheres e o câncer de próstata como mais comum nos homens. E o câncer de próstata, ele tem um exame que é utilizado já há bastante tempo, que é o exame de PSA, que é um exame de sangue, e a gente tem o toque retal realizado pelos urologistas. Ainda existe um pouco de tabu, né, em cima desse exame, mas o nosso objetivo aqui é trazer a importância, né, dessa forma de prevenção. Por quê? 1 a cada 8 homens vai ter câncer de próstata ao longo da sua vida, né? Então é uma incidência alta. E esses dois exames, né, associados, o exame de PSA, que é um exame de sangue, junto com o toque retal, que é um exame clínico, eles podem levar à redução. Na verdade, não é reduzir a incidência do câncer, mas na verdade um diagnóstico precoce, com uma taxa de cura muito mais alta. E é recomendado que todos os homens a partir dos 50 anos realizem os dois exames e, se tiver história familiar, mais cedo, né? Então, hoje, a gente sabe que determinadas idades, né, são chaves para alguns exames, da mesma forma que a mulher com 40 anos deve fazer sua primeira mamografia, se não tiver feito antes, 45 anos para a colonoscopia, que é a forma, né, de prevenção, diagnóstico precoce dos tumores coloretais, que hoje é o segundo tipo mais comum de câncer em homens e mulheres, é o câncer de intestino, câncer coloretal. Então, aos 45 anos a gente tem a idade da colonoscopia, e aos 50 anos para os homens a idade de procurar um urologista, se nunca procurou, para fazer o PSA e o toque retal. E em caso de história familiar, né, outras formas de aumento de risco, como os afroascendentes, a gente reduz essa idade, né? Mas de uma forma geral, a idade, se não tem caso de câncer de próstata em parente de primeiro, de segundo grau, é a partir dos 50 anos. E a gente sabe o quanto essa prevenção é importante, né, no resultado final, no tratamento, na recuperação desse paciente, né, doutora? Sim, a prevenção, a gente chama de prevenção, mas nem sempre a gente vai conseguir prevenir, né? A gente consegue prevenir principalmente com outras medidas, que eu vou já comentar sobre elas, mas o exame de PSA e o exame de toque retal, eles são importantes principalmente para o diagnóstico precoce. Então, da mesma forma que a mamografia pode diagnosticar tumores de mama muito pequenos, com chance de cura que chega até 95%, aqui a gente também tem uma chance de cura muito mais alta quando esses tumores são diagnosticados de forma precoce, né? Muitas vezes a gente pode lançar a mão até de não tratar, de só acompanhar quando esses tumores são muito iniciais. Mas a gente consegue operar, fazer tratamentos como radioterapia, que são tratamentos indolentes, diferente de um tumor diagnosticado de forma mais avançada, que a gente pode precisar de múltiplos tratamentos mais agressivos e mais mortos. Agora, a prevenção, ela é feita principalmente através das medidas, né, conhecidas de todos, mas às vezes são difíceis de seguir, que é a alimentação saudável, a atividade física, evitar tabagismo, né, evitar o etilismo.
Então, essas 4, reduzir estresse, né, dormir bem. Então, a gente sabe que, hoje em dia, essas medidas são difíceis, mas são fundamentais, né? A gente tem muita evidência em cima do álcool, e eu falo isso não para os tumores urológicos em si, né, mas a gente sabe que o álcool hoje não tem nenhuma dose mínima Mais segura. segura, né? Então, qualquer dose ela aumenta o risco de qualquer tipo de câncer e os tumores urológicos entram nesse risco. A gente sabe que o tabagismo também aumenta o risco de todos os tipos de câncer, praticamente. E a alimentação saudável, uma alimentação rica em frutas, legumes, verduras, pobre em gorduras principalmente, em industrializados, no açúcar refinado. Então, essa alimentação mais saudável, ela é associada à prevenção, ou seja, à redução da incidência de diversos tipos de câncer. E a atividade física é aquilo que vem mais em evidência, né, que a gente tem falado mais, que a gente reforça no consultório com os pacientes, que e antes a gente não tinha tanta evidência, né, da atividade física como prevenção do câncer e a quantidade, né? Hoje a gente sabe que a OMS recomenda a atividade física regular, né, a partir de 150 minutos por dia, 150 a 300, uma atividade moderada a intensa. E se a gente for fazer as contas aí, né, seriam 5 dias na semana como uma média boa de quantidade de atividade física. E associando, né, atividade de forças com atividade aeróbica. Então, a gente tem muita evidência de que a atividade física regular, ela reduz o risco de câncer. Isso serve para todos os tipos de câncer. Então, a prevenção, ela está muito mais nos nossos hábitos de vida do que, de fato, nos exames. Os exames, eles vão trazer para a gente muito mais um diagnóstico precoce, né, com maior chance de cura, de uma forma geral. Doutora, e os outros tipos de câncer que a senhora falou aí, né? Pênis, é comum? Pênis, testículo... Isso. O tumor de próstata é aquele mais comum, né? De longe. Mas os outros tumores urológicos, eles, apesar de terem uma incidência menor, né? Eles existem, fazem parte do nosso dia a dia como oncologista. E a gente tem, depois do câncer de próstata, o segundo tumor urológico mais comum seria o câncer de bexiga, que pode acontecer em homens e mulheres. A gente tem uma associação clara com o tabagismo, né? Então essa carga tabágica aumenta o risco de câncer de bexiga, mas não somente o tabagismo, né? Então temos vários casos de câncer de bexiga e não tabagistas. E o que fica de alerta, né? O câncer de bexiga, o principal alerta é o que nós chamamos de hematúria, que é o sangramento através da urina. Então, se foi ao banheiro e percebeu o sangue na urina, esse é um sintoma de alerta e você deve procurar um urologista para uma investigação mais apurada. E mais uma vez, enquanto mais cedo for diagnosticado, maior a chance de cura, né, como as neoplasias de uma forma geral. E a gente tem depois o câncer de rim, né, que também não é um câncer comum, ele é um tumor mais raro, quando a gente coloca, né, todos os outros tipos de tumor aqui na nossa discussão, ranking, né? No ranking. E o tumor de rim, ele não tem sintomas muito específicos, pode vir com uma dor abdominal, pode vir com até o sangue também na urina, né? Pode ser um alerta para um tumor de rim. Muitas vezes ele é diagnosticado de forma incidental, que nós chamamos, ou seja, o paciente faz um exame de imagem por outra causa e naquele exame de imagem é visto ali uma massa no rim, né? Uma lesão no rim. Então, o câncer de rim é um pouco mais difícil da gente conseguir ali um diagnóstico precoce, mas esses sintomas de alerta, às vezes dor nas costas, dor abdominal, pode vir como hipertensão em casos mais graves, por comprimir ali os vasos, né, do abdômen e o sangue na urina. E aí a gente tem 2 tumores urológicos mais raros, que é o câncer de testículo e o câncer de pênis. Então, o câncer de testículo ele pode acometer homens mais jovens, né, ali no início da sua idade adulta, e ele costuma aparecer como nódulo no testículo. Então, muitas vezes o próprio homem sente que tem um carocinho ali no testículo e ele deve procurar um urologista o mais precoce possível para investigar, fazer ultrassom, né, e ver o que é esse nódulo. E o câncer de pênis é interessante porque ele é raro. Aqui no Brasil não é tão raro porque ele tem uma associação com higiene. Então, nas populações que têm um acesso pior, né, ao saneamento básico, condições de higiene mais pobres, pode ter uma incidência maior. E a gente tem também uma vacina que previne,
né, que aí a gente está falando de prevenção mesmo, que é a vacina para o HPV. Então, os meninos entre 9 e 14 anos, assim como as meninas, devem tomar a vacina do HPV para a prevenção do câncer de colo de útero e outros tipos de doenças relacionadas ao HPV. Os meninos também devem tomar essa vacina, enquanto mais cedo melhor, a partir dos 9 anos, de preferência antes da primeira relação sexual, para a prevenção do câncer de pênis, reduz bastante a incidência do câncer de pênis e as outras doenças também relacionadas ao HPV. Doutora, e aqui no Hospital São Carlos vocês dão todo esse suporte, né, de exames, de atendimento, agora com o novo centro médico também? Isso, aqui no Hospital São Carlos a gente tem uma equipe bem robusta, né? Então eu sou oncologista, mas a gente espera que o paciente tenha esse suporte muito antes de chegar na gente, que não chegue, né, na maioria das vezes, se realmente seguir com todas essas medidas de prevenção e diagnóstico precoce, a gente consegue muitas vezes tratar esse paciente sem que ele precise de tratamentos mais invasivos. Se precisar, temos tudo aqui disponível, né, no nosso centro oncológico, mas temos também uma equipe de urologistas bastante robusta, temos os exames de imagem. E agora, né, no novo centro médico, a gente tem mais uma opção de atendimento, né, para os pacientes. Então, além do centro médico, que fica anexo ao Hospital São Carlos, nós temos também aqui no mundo um novo centro médico para também prestar assistência aos pacientes. Muito bem. Muito obrigada, então, por esses esclarecimentos aqui no programa Check-up, doutora. Obrigada a você, foi ótimo. E fico aqui à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser depois mandar alguma pergunta, fico aqui à disposição.